Vamos lá, semana passada a gente terminou a 627. Aí nós vamos ver, pula a questão 628 e já iria para 629. Mas nós achamos bastante interessante a 628, resolvemos fazer essa semana, então, a 628, para Uhum. encerrar aqui o conhecimento da lei natural, tá? Então vamos lá. Vamos ao Livro dos Espíritos, Bom, questão 628, a pergunta diz: por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? E a resposta dos espíritos é muito interessante. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos que estavam em poder do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério aos que, de acordo com o seu julgamento, eram profanos. Deveis compreender, com o que conheceis agora das leis que regem os fenômenos das comunicações dos espíritos, que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco, e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades ainda que pareçam contraditórias, esparsas que estão em meio a acessórios sem fundamento, são muito fáceis de entender, graças à chave que o Espiritismo dá para uma multidão de coisas que puderam até aqui parecer sem razão e que hoje a realidade vos demonstra de uma maneira irrecusável. Não deveis, portanto, de tirar dessas matérias assuntos de estudo. Elas são muito ricas e podem contribuir muito para a vossa instrução. Nossa, Comentários aí? nossa, É uma, legal, per- né? é uma pergunta simples, né? Porque a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos, e uma resposta bem longa, né? É, Bem interessante. verdade. bem interessante mesmo. Vamos ver o Miramês? O Miramês, o É, vamos ver o Miramês Miramês. esclarece ainda que vocês vão ver. Ele já fala lá, É, pouco a pouco. é, Miramês é a gente terrível. queria pular, né? E ele é tão boa essa É, lição. foi muito bom a É, gente ter optado por Foi, fazer. foi Já deu porque para perceber que o assunto é é legal. engraçado como a mensagem bate na gente, né? Porque eu fiquei pensando assim, você vê, até conosco mesmo a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Se não me é dado a entender agora, em algum momento eu vou entender. Isso é importante para a gente exatamente. também, né? Uhum. Não conforta. Ah, quem É. quer começar lendo Miramês aí? Eu começo. Vai lá, Jorge Luiz. Pouco a pouco. A razão nos mostra com bastante clareza que as verdades tinham de ser reveladas do modo que o foram, gradativamente. A luz em excesso pode cegar. Quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus, antes da sua vinda ao planeta. Mas a sua sabedoria restringiu o que ele deveria falar e fazer ante a massa humana inconsciente e ainda em plena ignorância. Observemos como nasce uma árvore. Não é de uma noite para o dia. Há uma sequência e obedece a determinadas leis, onde a harmonia sempre está presente. Compete a nós outros observarmos estas leis que regulam tudo na vida, como a nós mesmos. O despertamento das criaturas é, igualmente, de passo a passo.
Ninguém violenta as leis, nem as leis violentam os espíritos. É nesse sentido que os anjos têm maior tolerância com os homens, e os homens sábios a têm com os animais, por saberem que todos estão na mesma marcha para Deus, que os criou. Deus não permitiu que os nossos ancestrais recebessem comunicações iguais às que os homens recebem hoje, no século XX, por faltar a eles capacidade de assimilação como a que têm atualmente. Agora estão sendo chamados e escolhidos para um melhor entendimento da verdade, não de toda a verdade, pois ela continua na sua divina gradação espiritual. Podemos dizer que ela nasce e renasce constantemente, em variadas frequências de vida, para dar mais vida às criaturas de Deus. Os homens do do passado passado. recebiam algumas verdades esparsas. Ainda assim, somente os que estavam preparados para tal iniciação. E em muitos casos, elas chegavam a eles envolvidas em roupagens onde as letras perduravam, escondendo o espírito que vivifica. A doutrina dos espíritos veio superar todas as filosofias do mundo por não ter nascido dos homens, nem ser dirigida por eles. Ela avança com os homens ou sem eles, por ser a vontade de Deus pelas mãos do Cristo. Jesus não tem aflições e nem faz propaganda das verdades espirituais. A sua pregação vem por maturidade das criaturas. O éter cósmico que a tudo interpenetra na criação são ondas de luz que obedecem a Deus, seu Criador, e por ele ou elas fala o Senhor, e Jesus é o semeador das vidas por Deus formadas. Ninguém pode fugir à verdade, que são as leis eternas na eternidade do próprio Deus. Entendemos e podes observar que todas as religiões do mundo e as filosofias de vidas modernas e antigas tiveram e têm seus valores para certa gama de pessoas do seu nível. As instruções vêm para todas as criaturas de acordo com o seu despertamento espiritual. Deves analisar uma universidade. Ela tem vários departamentos de ensino. E os alunos se reúnem por afinidade de saber. As criaturas são as mesmas, com as mesmas necessidades físicas, todas irmãs umas das outras. No entanto, no que toca às variáveis das verdades que devem conhecer, elas são apresentadas de maneiras diversas. Podemos comparar cada sala de aula como uma religião, fornecendo aos seus profitentes o que eles merecem pela sua evolução espiritual. Tem mais aqui? Bem, peraí, tá aí. Assim é a universidade divina. Preciso é que os homens aprendam a amar a seu próximo. Preciso é que os homens aprendam a amar a seu próximo como a si mesmos, para que não haja discórdia quanto ao que devem aprender sobre a vida e sobre as leis de Deus. Disse Jesus: nem só de pão vive o homem. Precisamos de tudo para viver bem, porque tudo foi feito por Deus, desde quando tenhamos bom senso ao escolhermos o que nos serve hoje e do que vai nos servir amanhã. Ok?
Ok. Vamos lá, comentários? Essa, esse exemplo de uma escola, de uma universidade, ele é muito claro, né? Muito É. claro, né? Os centros de interesses das pessoas são diversos, né? Na religião, todos Uhum. convertem para Deus, mas a gente vê que tem a sala evangélica, tem a sala espírita, tem a sala católica, né? E deu um bom exemplo aí. E aquilo que eu falei, que ao ler o texto e estudar, eu fiquei pensando, nossa, que bom, né? Porque a gente quer ter um olhar geral, estudar cada vez mais, mas cada coisa vem a seu tempo. É claro que a gente tem que buscar, né? Mas cada coisa vem a seu tempo. É, e a Bom, acho lei que é para todos igual, né? É, eles sempre reforçam isso aqui, né? Podemos comparar cada sala de aula, como você estava falando, é. como uma religião, fornecendo aos seus profitentes o que eles merecem pela sua evolução espiritual. Ó, Então, é aquilo que você estava falando, né? Esse exemplo da universidade aí é muito bem colocado, muito né? bem colocado. Uhum. Interessante também esse parágrafo que fala das árvores, tá no meio do texto lá. É que, Aham. uhum, Deixa eu ver onde é que está aqui. acho que é o segundo Não, parágrafo, é o segundo aí, é o parágrafo. segundo, Observemos como nasce uma árvore. é. Essa citação também, esse comparativo é bem interessante, né? Porque ele está dizendo aí, né, que há uma sequência lógica, né? E obedece a determinadas leis onde a harmonia sempre está presente, tá? E aí, por isso que o amadurecimento ele se dá de acordo com o tempo, né? Então a árvore também, ela brota, germina e tal, ela vai crescendo. Num dado momento ela começa a dar frutos, tá? Isso mesmo é. E o despertamento das criaturas é igualmente também de passo a passo, né? E uma coisa também interessante é quando ele cita aí, e nesse sentido que os anjos têm maior tolerância com os homens, né? Que aqueles mais evoluídos toleram, né? Entendem que aqueles menos evoluídos não estão ainda a nível de compreensão, né? E os homens sábios até com os animais. Entende-se, né, que os animais têm um nível de compreensão ainda remoto em relação à mente humana. Mas, nessa escalada evolutiva, né, como cita lá a questão da árvore, eles estão todos nessa Tá marcha lá. para Deus. Quer dizer, todos estão caminhando para Deus, né? Aí ele cita tanto os homens, né, nos seus diversos estágios evolutivos, e os animais também, né? Todos estão caminhando para Deus. Então, quando ele cita também lá que os homens primitivos, tá? Mesmo aqueles mais esclarecidos espiritualmente, eles não tinham ainda a condição de entender e de compreender como hoje nós conseguimos compreender e entender. Por quê? Porque era um outro estágio da evolução, né? E isso é interessante também, porque vem cada vez mais a provar que nós estamos num processo. E quanto mais nós nos dedicarmos ao conhecer a verdade, né, mais próximos, ou mais nesse caminho em direção a Deus, nós vamos estar. É isso. É, E só reforçando aqui, essa frase que eu achei muito interessante. Agora, sendo chamados e escolhidos para um melhor entendimento da verdade, não de toda a verdade, pois ela continua sua divina gradação espiritual. Então, se a gente vê lá a resposta no livro dos Espíritos, ele diz exatamente isso, né? Que
a gente já está em condições de entender muita coisa. E Miramês vem reforçar aqui, ó, que a gente tem um entendimento melhor da verdade, nem toda a verdade, pois ela continua sua divina graduação espiritual. Então, vai lá naquela frase lá embaixo, né? Enquanto a gente, quando a gente desenvolver vamos tendo o nosso despertamento espiritual, essas verdades vão ser muito mais bem entendidas e muito mais bem compreendidas. É aquilo que a gente discutiu, acho que na semana passada, a mesma coisa, né? Que a gente, tudo depende da nossa evolução, do nosso despertamento espiritual. E aí a gente começa a entender melhor as leis de Deus, o melhor entendimento do que os espíritos passam para a gente através da doutrina espírita. Ele diz aqui, ó, podemos dizer que ela nasce e renasce constantemente, em variadas frequências da vida, para dar mais vida às criaturas de Deus. Então, as verdades estão aí, né? À nossa disposição, mas ela nasce e renasce à medida que a nossa evolução espiritual aumenta. Sempre ele reforça isso, né? O Miramês e o Livro dos Espíritos também, deixa isso bem claro. Então nós temos que trabalhar na nossa evolução espiritual, não tem jeito não. Não. Eu E lembrei, como eu é que... lembrei, eu lembrei quando a gente fala em universidade, você já pensa em pessoas lá que optaram por uma profissão, né? Que tem um conteúdo definido e tal. Mas se a gente pegar o início, as séries iniciais aí, quando a lei da progressão continuada veio, então vamos lá. Eu fui professora dessa época de progressão continuada, logo no começo. Então, a ideia era que as crianças tivessem o maior número de atividades. Vamos pegar as aulas lá do nosso querido, do nosso patrono, né? Do Eurípides. Aula ao ar livre, a criança vendo a fotossíntese, o sol, o verde e tal. Existia esse tipo de professora. E existia outro tipo de professora lá na frente que escrevia a fotossíntese na lousa. E o que que se diz a progressão continuada? Se ele não aprender em abril, ele vai aprender em julho. Ele pode aprender no ano seguinte, uma hora ele vai despertar, que é exatamente o que está falando aí. Cada um vai ter o seu despertamento. Mas o adulto que conduzia essa aula não entendia o que era progressão continuada. Então, tinha salas de amigas do mesmo ano, terceiro ano, que ela fazia questão de dividir duas fileiras para quem não sabe ler ainda, uma fileira para quem lê mais ou menos e três fileiras com matéria de terceiro ano, sendo que você conseguia dar aula para todos juntos, né, num jogo onde um ensinava o outro a ler. Então eu acho que a escola com a progressão continuada mostra, é o exemplo de um mundo de provas e expiações. Cada um no seu espaço, com seus sofrimentos, porque a professora que fazia isso sofria muito mais do que quem ia para a quadra observar a fotossíntese. Então, quem não escrevia fazia o desenho e só ia formar a palavra fotossíntese. Quem já escrevia fazia um relato do que viu lá fora. Vocês estão entendendo? Então, assim, e a educação foi sempre isso. E essa pessoa se formou junto comigo nessa mesma faculdade, mas mesmo assim ela tem um nível de progresso dela, particular dela, né? Então, esse Uhum, texto é muito bom porque fala assim: pouco a pouco cada um vai entender isso, né? Talvez. Gente, detalhe: todo mundo pegava um terceiro ano, eu gostava de pegar terceiro e quarto ano. Todo mundo pegava um terceiro ano, 50% lendo e escrevendo e 50% sem ler. Essas pessoas que insistiam no tradicional terminavam um ano com 50% sem ler, e nós, no construtivismo, todos saíam lendo e escrevendo. Então, assim, você ainda mostrava para a pessoa, e mesmo assim a pessoa não aceitava, queria cartilha e aquilo tudo mais que a gente conhece. É claro que as crianças acabavam aprendendo muitas vezes por ela mesma, porque na relação se aprende, né? Mas é isso aí, é isso aí. Cada um no seu estágio. E aquilo, lição não aprendida, lição repetida. Eu acho que eu não volto mais como professora, graças a Deus. Mas eu tenho Ah, muitas amigas que vai precisam voltar, pagar, vai pagar, vai pagar. é. precisam voltar como professora, Vai viu? pagar. Precisa. Olha, E tem. nessa, Ah, nesse parágrafo,
que começa falando a doutrina dos espíritos, logo abaixo aí dessa É, marcação que o Volpe fez, tá? Na metade dele tem um trecho, está dizendo assim, ó, Jesus, Vou liberar aqui. Pronto. já Luiz entrou, já volta o texto lá. Colocar lá, Jorge, não, é dia 2. Hoje é dia 5. Não posso falar que eu também ando fazendo umas que só por Deus, viu? São os tempos. Eu até falei que eu ia falar para o médico assim, sabe? Sabe uma coisa que eu percebo? É assim, eu começo a ler assistir aquela série e eu não lembro se eu vi. Aí só quando está no segundo, terceiro que eu falo, essa eu já vi. Eu acho que é memória isso. E eu leio, viu? Eu leio, eu escrevo, eu faço questão de escrever, não só ficar digitando, mas eu acho que chega uma hora que vai falhando o negócio. É. Já Tem começa, muita coisa que eu esqueço, sim. eu anoto para não esquecer, coloco os bilhetinhos, sabe? Uhum. Porque eu sempre fui Nossa, muito acelerada, né? é. Eu acho que está chovendo. Eu não Aqui, vejo daqui para fora por causa do reflexo da luz, mas parece que está chovendo pelo barulhinho que eu estou ouvindo. aqui está chovendo também. Vai esfriar bem. Aí amanhã é aniversário do Pedro, tadinha. Tomara que não chova. Você Tem vai uma, buscá-lo? tem uma área. Eu vou lá, tem a festinha, né? Vou subir amanhã. Ah, Ele tem a festinha, mas uma parte é aberta e ele gosta de correr no aberto, sabe? Desde a não, mas manhã. amanhã não eu tinha visto aqui previsão de chuva na madrugada, não agora e não amanhã. É, tá falando assim, Ah, de sábado é só 40%, já ajuda, né? E 22 graus Uhum. não é tão frio, né? Não, não. 22 É, graus, em temperatura não, mas se pegar um é, ventinho, alguma coisa, aí já começa a ficar Vai dar a frio. sensação térmica da é verdade. esfriar. É gozado. Hoje aqui em Boituva chegou em 28, mas agora caiu, está em Você 16 vê? graus agora. Pronto, Jorge ele chegou. Deixa eu Chegou. projetar aí o. agora eu entrei na data certa. É verdade, chegou em 25 mesmo. Entrou na data certa. Vamos lá, Agora você tem que vamos começar a lá, Jorge. excluir, Jorge. Acabou de assistir a palestra, já exclui o convite. Entendeu? É, É, para não ficar aí, É. eu faço isso também, porque senão você é acaba entrando em reunião errada. para ajudar. Mas engraçado que estavam as duas juntas. Eu achei que você tinha mandado duas vezes, como você faz sempre. Eu Aí não, eu foi peguei, eu uma vez cliquei na só. última, aí eu cliquei na mais recente, É, né? entendi. Mas eu não olhei a data. Bom, tudo bem, deixa eu falar. Já Eu foi. tava, eu tava falando isso, Jorge, que eu preciso anotar, que eu ando meio atrapalhada. Tava falando isso agora. Vou no médico. Então, eu estava dizendo assim, né, que nesse parágrafo, esse Jesus. parágrafo tem um trecho aí que diz assim: Jesus não tem aflições e nem faz propaganda Da- das verdades espirituais. Uhum. A sua pregação vem por maturidade das criaturas, né? E diz assim: o éter cósmico que a tudo interpenetra na criação são ondas de luz que obedecem a Deus, seu Criador. E por ele ou por elas fala o Senhor. E Jesus é o semeador das vidas por Deus formadas. Ninguém pode fugir à verdade, que são leis eternas na eternidade do próprio Deus. Então, nesse trecho aí, ele reforça, né, a necessidade da maturidade do espírito da pessoa
para poder entender, né, Sim. essas leis divinas. E que o éter cósmico, né, a essência cósmica, que a tudo interpenetra, né, quer dizer, ele abrange a tudo e a todos, são ondas que obedecem às leis de Deus. Mas se você não estiver bem, estiver preparado, você não vai entender bem. Aí, voltando lá ao exemplo da árvore, né? Por que para você ter uma boa colheita, você tem que tratar o solo, né? Por que você tem que adubar? Por que você tem que regar? Por que você tem que corrigir, né, as deficiências daquele solo? Porque senão aquela semente ela não vai germinar. Ela pode até germinar, tá? Mas Não não vai vai dar frutas. produzir como né? Como um solo fértil, né? O próprio nome fala, né? Como um solo fértil. Então, essa preparação da terra é o que nós temos que fazer com a gente, né? De nós irmos tentando aprender, entender, estudar e compreender e olhar mais, como a Marta disse, né? Sair lá na quadra e olhar a natureza, olhar a fotossíntese, porque tudo que está ao nosso redor é construção divina. Basta a gente observar, né? E observando a gente vai aprendendo. Então, ninguém pode fugir à verdade que são leis eternas na eternidade do próprio Deus. É isso. Ó, quando você falou Uma assim, coisa que eu achei. Pode fala, falar. fala, Graça. Pode falar, Graça. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que, por causa que cada um está no seu nível, cada um é esperto, os anjos têm paciência É, com os homens. pouco a E pouco. que os homens sábios têm também a paciência, eles aqui no texto fala com os animais, para não dizer que é com os seus semelhantes e também com toda a natureza, porque tudo está nas leis divinas, né? E as leis também não. Deus criou tudo, não criou só o nosso planeta, criou tudo. E essa verdade é para todo mundo, independente de estar aqui ou no outro planeta. E a gente tem que ter sempre paciência com todos, que a gente não sabe que veio para aqui, se veio de outro lugar, e se depois, quando a Terra for regenerando, se a gente vai continuar aqui. Ou se a gente vai ter que ir para outro lugar para aprender o que ainda não aprendeu. Sim. É interessante também, não cortando o que a Marta ia dizer, viu, Marta? É. Mas me fez lembrar de uma dessas últimas palestras nossa, né? Que quando tem aquela citação, tá, de Deus, né? Através de Jesus. O que fizeste com os filhos que vos confiei, né? Entende? Então, tá aí uma demonstração, né? De que se você cuidar bem, né, o processo evolui, É. né? Então, se nós cuidarmos bem da nossa alma, do nosso espírito, do nosso conhecimento, das coisas do céu e procurarmos enxergá-las melhor, tá? Aí o resultado só pode ser um resultado mais positivo do que aqueles que não o fizerem, né? Então, é necessário trabalhar, né? É necessário Tá. pegar, né, nessas leis, nessas orientações e tal, e a gente tentar fazer esse despertamento espiritual para que nós possamos acessar, né, a A coisas próxima. melhores. Então, É. e como o próprio texto aí diz, né, do Miramês, pouco a pouco a gente chega lá, né? Então, a É. hora que a gente aprender, a gente vai ver a mesma mensagem, mas vai ter um entendimento um pouco É, melhor. era isso que eu É, ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Quanto a gente não aprende fazendo essas palestras e estudando, aí como o Jorge colocou. Porque nós somos inteligentes, né? Quando a Graça toda feliz aí que tem um grupo para estudar o Evangelho,
Quanto nós não aprendemos no Evangelho, né? Para mim, dar a outra face era apanhar do lado direito. O pão nosso era o pão que eu como todo dia. E aí a Sim, gente, não é? E hoje a É, gente sabe ver o lado é. material e o lado espiritual, né? O outro lado, né? O lado da bondade, do entendimento, de que o outro está no nível de conhecimento dele. Então, assim, nós somos inteligentes, né? Falta buscar mesmo, falta buscar o conhecimento. E isso depende de Uhum. nós, é um trabalho, né? Sim, é um trabalho. Mas tem que ir sempre estudando, Então, assimilando, e tem que ser como os anjos, entendendo que os outros estão no seu entendendo estágio. que a gente está no mundo de provas e expiações e nos é dado um pouco desse pouco, porque terem muitos poucos até chegar no mundo de espírito puro. Não pensa que a Não estou gente é aqui por dono de acaso. alguma verdade, não. A Verdade. gente, da verdade, a gente está só no V. O resto das letrinhas a gente vai alcançando pouco a É, pouco. Não tem nem o Ezinho ainda do lado da nossa verdade, é só o V. é, É, então a verdade. gente tem que ir vendo bem, tem que ir olhando, orando, vigiando, para entender um pouco das verdades que já estão chegando até nós, né? é. O seu Hope, vai lá no finalzinho do texto. Me Esse mais para cima. Esse aí, isso mesmo. Olha lá, ó, a Marta acabou de dizer, né, que o entendimento, né, daquele negócio da face, né, do pão, olha lá. Nem só de pão vive o homem, É. né? Então, existe esse outro lado, olha lá. Precisamos de tudo para viver bem, porque tudo foi feito por Deus. Desde quando tenhamos bom senso ao escolhermos o que nos serve hoje e do que vai nos servir amanhã, tá? Uhum. Então a gente tem que ter essa visão, né? O que que nós podemos plantar hoje para colher esse bom fruto do amanhã, né? Então, Uhum. como é que vai ser esse processo, né? E então, mais do que nunca, esse texto ele nos incita a pensar no crescimento, né? Na evolução. E não adianta tentar atropelar os fatos, tem que ser no seu tempo, gradativamente, pouco a pouco. E não é O que só o o, conhecimento que vem pouco a pouco, não é só esse entendimento. O meu próximo desenho de palestra é sobre a mágoa, né? Há tempos atrás eu faria uma palestra sobre mágoa e perdão, mas eu preferi fazer uma palestra sobre sentimento e falar de todos eles. Como o Evangelho fala para a gente sobre emoção e sentimento. Aí fui estudar e buscar umas coisas para tentar fazer. Então, assim, pouco a pouco eu entendo que dá para colocar mais aprendizado, entendeu? É isso. Uhum. Muito bom texto. Ótimo. muito bom mesmo. É. Mais alguma coisa aí, gente? Não, foi bom que esse texto calou fundo, assim. É, É, e era para e, pular. Era para pular. e- É, era para pular essa perguntinha aí. se você passar o Bom, texto para uma outra pessoa, a pessoa vai falar, ah, é simples, está falando que a gente vai aprender aos poucos, mas cala fundo quando a gente vê o quanto a gente já conseguiu caminhar, né? E quanto ainda falta. uhum. Sim, Não, sim. e quando ele fala desses homens do passado, né, que recebiam aí algumas verdades, é, faz-se ideia de quanto tempo se passou, E faz né? ideia que Desde no aquele meio, momento, né? e, e Se você faz Antes nós, da ideia vinda de que Jesus, esses dentro homens do daqueles é, passado. homens primitivos tinha gente que matava para comer e tinha gente boa que não fazia isso, né? exato, entende? Então, se nós formos, né, Marta, o Graça, Hope,
Se nós formos assim entender, né, que esses homens do passado que recebiam essas verdades esparsas, né, a, a que distância nós estamos desse passado, né? E quanto tempo então para chegar até essa condição de hoje? E aí, É, se projetando para o futuro, eu acho que se eu posso chamar isso de uma curva exponencial, tá? Eu acho que a velocidade de evolução daqui para frente, isso é uma opinião, tá? Ela tende a ser mais rápida do que ela foi no passado, porque hoje nós temos acesso a mais informações. Hoje nós temos a terceira revelação. é. Nós temos a codificação, né, do Evangelho por Allan Kardec. E nós temos um mundo cheio de adversidades, de provas e expiações, mas um mundo também cheio de coisas boas para se fazer. Então, eu creio, eu imagino que o tempo gasto desses homens, né, do passado até hoje e para a nossa ascensão espiritual deve ter aí um tempo mais reduzido, face ao fato de que hoje nós temos muito mais acesso às informações do que os homens primitivos tinham, né? Então, veja só, olha, nós estamos aqui reunidos nesse grupo estudando o Evangelho, né? Descobrindo Online. coisas incríveis, coisas maravilhosas, né? Tá? No passado, no tempo primitivo, não tinha esse recurso. Então, obviamente, nem os ensinamentos, as mensagens espirituais, as mensagens de Deus, elas não podiam ser tão incisivas quanto elas podem ser hoje. O próprio Jesus teve que falar de acordo com o grau de entendimento do pessoal daquela época, né? E nós estamos falando de 2025 anos atrás, aproximadamente, É. né? Agora, se for falar aí da a época em que o homem surgiu na crosta, na Terra, ó, tem muito mais do que isso. Uhum. É. Então é muito interessante a gente poder, até é confortante, né? Saber que nós temos Confortante. acesso a tudo isso. Basta ir atrás, basta acreditar, basta estudar. E aí o Volpe já fez o favor aí de grifar, aí, né? Ô, A Jorge, doutrina. mas essa é a nossa número quanto de reencarnação? Já vivemos Jesus, já fomos primitivos. Então, Esqueceu, Jorge, esqueceu. Tá aí se não, esqueci, gabando aqui. esqueci, A gente esquece, esquece. esqueci. Eu joguei pedra na cruz de Jesus. Mas talvez você tenha comido um filezinho de perna, né? Humano, né? Ai, ai, ai. A gente É fala com isso a aí. prioridade que a gente agora tem o evangelho, mas nós já passamos por tudo isso aí que ele falou, né? Não é brincadeira, não. Não. Então, Mas aí, ó, a nossa doutrina aí veio superar todas as filosofias do mundo, porque não foi trazida ou nascida dos homens, nem Aham, dirigida por eles. É por isso que vai se perpetuar, né? É por isso aham. que Kardec dizia, né? Que ninguém vai mudar de religião, mas vai adotar os preceitos e os conceitos da doutrina espírita. em outras palavras, né? Ele dizia, eu li assim, que o espiritismo não pode não ser a religião do futuro, mas é o É futuro o de todas futuro. as religiões. É Sim, isso aí, é isso aí. é Essa é a isso frase mesmo. que, É isso essa é a mesmo. frase mais correta. É. Muito bom. E aí, o que mais? Verdade. Eu acho que a gente Finalizou. Tá deu ótimo. uma pincelada geral aí, né? E eu creio que o entendimento da mensagem do texto, eu acho que foi alcançada, né?
já foi Isso. absorvida, né? Está muito, muito bem redigido, muito bem escrito, né? E lá do Sim. Livro dos Espíritos também, né? É que a gente sempre fica na expectativa do Miramês, porque o Miramês vem e dá uma destrinchada legal, né? E ele tem um palavreado mais, vamos dizer, mais receptivos pela gente, né? O Livro É, dos Espíritos também, mas às vezes vem numa linguagemzinha um pouquinho, um pouquinho mais difícil da gente fazer o entendimento, mas também é bom é muito demais. bom. É. Ó, no meu relógio do computador nós já vamos entrar nos 10 minutos finais.